Bom dia a todos. Estamos começando aí agora, mais o último dia, né, de capacitação que nós temos aí, né? Hoje um assunto um pouco mais técnico, que ele está falando aqui sobre as questões de direitos autorais, né? No nosso ciclo de capacitação, no primeiro e no segundo, que nós tivemos as capacitações mais de base, né? Aquela questão para poder trabalhar as questões iniciais da informática, né? E nesse terceiro ciclo, nós evoluímos mais um pouco, tentando colocar com que nossos pares, né, nossos professores tivessem condições de estar estabelecendo um diálogo com vocês, servidores, né, direto das escolas. E eu acho que nós somos muito felizes, né, Eliana, nessas escolhas. Tivemos capacitações maravilhosas durante esse período, né? E estamos muito contentes com o resultado que nós alcançamos até agora. Todas essas capacitações, elas são gravadas, né? E nós estamos colocando no site da superintendência e, posteriormente, nós vamos disponibilizar também essas capacitações na nossa página do Facebook, do NTE, tá? Bom, então, por que a gente vai falar um pouco sobre direitos autorais? Nós percebemos que muitos professores estão elaborando material paralelo ao PET para poder ter um alcance com os estudantes. Caroline, aqui nós temos uma situação específica, porque muitas de nossas escolas, elas possuem também um quantitativo grande de alunos da área rural, né? Então, tem essa necessidade, né, diante do distanciamento que tem daquele aluno que tem condições de ter acesso ao computador, de que os professores também estivessem preparando materiais, né, para esses alunos que não têm um acesso tão fácil, né, que eles dependem de outros recursos. E também nós temos aqui a situação de um conservatório, né, um conservatório estadual de música, que fica em Visconde do Rio Branco, e a especificidade do trabalho deles diante do REAMP também é algo assim ímpar, né, da modalidade de trabalho. Então, gente, isso mesmo, por favor, pode ir registrando o nome de vocês aí, a escola, que nós já estamos em chamada, tá? Houve-se essa necessidade de conversar um pouco mais sobre direitos autorais. E aí, Caroline, a questão foi, por que deixar os direitos autorais para o fim da capacitação, né, do ciclo? Tudo foi pensado porque tinha muitas pessoas que não conheciam os aplicativos que foram trabalhados aqui ao longo desse mês de novembro e dezembro, né? E agora que já sabem mexer, chegou aquela parte, o que eu posso, o que eu não posso. Então, gente, nós convidamos lá a Caroline, vou apresentá-la agora para vocês aqui. Fechei aqui o WhatsApp. Nós decidimos convidá-la para poder estar falando conosco, porque é uma voz externa, né? É uma pessoa que tem já uma vivência, que também vive a realidade de outras escolas, e a gente acredita que possa contribuir muito, né, para a nossa finalzinho de capacitação. Deixa eu achar aqui, Eliana, apresentação formal. Caroline, que nome grandão, hein? Vamos lá. Caroline Cristiane de Souza Marques Batista de Macedo, graduada em licenciatura plena em matemática pela Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo, especialista em novas tecnologias no ensino de matemática pela Universidade Federal de Fluminense e especialista em tecnologias da informação e comunicação no ensino básico pela Universidade Federal Juiz de Fora. Lecionou entre os anos de 2005 a 2016 no ensino fundamental, com anos finais do ensino fundamental e ensino médio e na na educação de jovens e adultos, na EJA. Todos no ensino público municipal e estadual. Atuou como tutora no programa de formação da escola do FNDE e atualmente ela é multiplicadora do programa. Desde 2016 ela está na Secretaria de Estado de Educação e faz parte da equipe denominada que dá suporte às tecnologias educacionais. É uma das coordenadoras da Escola de Formação, né, lá da Secretaria de Educação de Belo Horizonte, e está conosco aí para poder falar um pouquinho sobre direitos autorais. Caroline, com você, momento de brilhar, tá? Bom dia, pessoal. Eu agradeço a Regional de Ubá pelo convite, né, para estar fazendo essa formação. Só uma correção, eu faço parte da coordenadoria, né, a gente chama de secretaria-geral, mas a gente atua com as tecnologias educacionais
lá na escola de formação, e o coordenador nosso é o Bruno aí, que é uma referência aí com os núcleos de tecnologia. Inicialmente, né, a gente vê muito falar sobre a questão de direito autoral e vi um pouco disso nas especializações e agora mais em alta, né, nessa questão do regime de estudos não presenciais, né, e a gente precisa ter um pouquinho mesmo de cuidado com relação a isso, né, então, assim, o que eu vou passar para vocês hoje são apenas as noções sobre os direitos autorais, é algo muito mais profundo, né, do que a gente vai tratar hoje, mas aí eu peguei alguns tópicos que precisam ser mais trabalhados e ter um pouco mais de atenção na área da educação, né, e algumas perguntas aí que eu pedi para o pessoal estar encaminhando, também vou trabalhar em cima dela com vocês. Espero que seja de grande valia, né? E hoje a gente já tomou um susto aí com essas tecnologias, mas, enfim, vamos preparar aí, então. Vou apresentar para vocês, tá? Vou usar uma estrutura aqui da apresentação. Um minuto só. Ok, tá aparecendo aí, Allen? Sim, Caroline. Beleza, tá, joia. Então tá. Conforme eu já falei com vocês, então a gente vai ver um pouco sobre as noções sobre os direitos autorais. Aqui eu estou usando uma estrutura de slide do Slide Carnival, tá? É uma estrutura, eles têm várias apresentações aí que são gratuitas, tá? E no decorrer do material, eu tentei fazer um link entre o que eu já estou apresentando para vocês e utilizando já desses materiais, né? Para a gente já ir transmitindo um pouco do que, além do que vem a ser, já estar utilizando algumas ferramentas aí, respeitando os direitos autorais. Então, a Lei de Direitos Autorais, ela é regida pela Lei 9.610, de 98, né? Essa é a Lei de Direitos Autorais brasileiras. E essa lei, ela vem para promover e encorajar o compartilhamento e reuso de materiais educativos, né? Além da Lei de Direitos Autorais, que a gente vai estar sempre baseando aí no Código Civil também para respeitar essa questão toda sobre o direito do autor. Antes de falar diretamente sobre os direitos autorais, eu vou passar para vocês alguns conceitos que a gente vai tratar no decorrer do material, que são de suma importância, tá? Aqui, conforme eu já havia falado com vocês, tem uma imagem aí, retirada da internet, a fonte aí da imagem, que é lá no Pixabay, que é um banco de imagens, que tem imagens livres, tá? No decorrer dos slides, vocês vão ver alguns, já tá com a referenciação aí embaixo, só para a gente já ir entrando nessa questão toda aí de reconhecer as imagens e direitos do autor. Sobre alguns direitos aí de uso, as licenças, né? Então, a gente tem o domínio público, né? Esse ocorre quando a gente não tem mais direito autoral do autor sobre a obra, né? E aí, no caso, a gente pode estar reproduzindo o material livremente. Lembrando que esse direito do autor, a gente fala o direito de comercialização, né? E que a gente não precisa mais de pedir autorização, porque o direito moral, ele vai continuar tendo ele, porque esse é intransferível, né? Pessoal intransferível. A gente tem o copyright,
que geralmente a gente vê em muitas páginas, e aí o copyright, que é um direito exclusivo do autor, né, para reproduzir ou vender a obra. A gente fala que o copyright, quando não vem escrito, vem lá, todos os direitos reservados. E o copyleft, que é o inverso do copyright, né? Ele assegura o acesso de qualquer pessoa à informação, e hoje em dia, tem uma frente muito grande aí, que já defende o uso do copyleft, né? E ele significa que nenhum direito foi reservado. Nesse caso, a gente fala que é proibido proibir, né, no copyleft. Então, você produz, coloca um copyleft lá, e às vezes a pessoa vai utilizar, naquele caso, a pessoa que utilizou um material copyleft, ela não vai colocar copyright nele. O Creative Commons, que é uma organização sem fins lucrativos, né, e o Creative Commons, ele vem aí para reger uma série de licenças, né, que tem alguns direitos reservados. A gente pode utilizar, mas aí precisa de obedecer a alguns critérios. Tem alguns que a gente pode pegar e adaptar, tem outros que você pode reproduzir, mas às vezes não pode alterar. Então, de toda forma, ele já é um que já te dá uma segurança para utilizar, né? Sobre o domínio público ainda, um pouquinho. Na nossa legislação, o tempo, né, para um material cair em domínio público é contar a partir do primeiro dia da morte do autor, né, do ano seguinte, 70 anos. A partir disso, a gente pode estar reproduzindo sem pedir autorização, tá? De uma obra, de qualquer obra. Então, enquanto o autor estiver vivo e se for uma obra protegida, a gente precisa pedir autorização. Depois da morte do autor, aí a gente precisa de esperar aí 70 anos, né, da morte dele para utilizar sem necessidade de pedir autorização. Uma dica para a questão da gente procurar se o material está em copyright, copyleft, está na licença Creative Commons. Ao acessar uma página da internet, procure em política de privacidade ou termo de uso. Geralmente, essas informações, elas ficam no pé da página do site. Se ao final sobrar um tempinho, eu posso mostrar para vocês como a gente faz essa busca, mas é num site, numa busca simples mesmo, entrou na página, lá no pé da página tem termo de uso ou política de privacidade. Procura ali. Uma dica que eu sempre gosto de dar e que eu utilizo, eu geralmente aperto o Ctrl F no teclado e busco a palavra copiar. Vai aparecer um campo de busca ali, eu busco copiar ou reproduzir. E isso ajuda muito, porque nesses casos a gente consegue já verificar se realmente o material é protegido ou não e se pode estar reproduzindo ele. Recursos educacionais abertos, os REAs. Os recursos educacionais abertos é o que a gente vem colocando aí, que também está bem alta, né? E o que a gente acho que mais deve fazer o uso, principalmente na educação, porque o objetivo é a gente compartilhar conhecimento, né? E o REA vem bem nessa linha do compartilhamento aí de conhecimento, né? Os REAs, eles proporcionam aí essa oportunidade aí, principalmente no que vem na educação, né? Então, ele vem bem de encontro aí com o que a gente precisa na educação. No REA, a gente tem aí um ciclo, né? Que é o ciclo de encontrar, então a gente pode buscar ou na internet, ou em anotações de aulas anteriores, e eu vou dizer que eu fazia muito isso na época que eu lecionava, né? Porque eu tinha um caderno de plano de aula, eu sempre gostei de fazer caderno de plano de aula, e no caderno de plano de aula, às vezes, eu
pegava e ia percebendo, olha, essa aula dá para adaptar, dá para fazer tal coisa. Então, eu ia anotando ali, e ou atividades diferentes, ou coisas diferentes que eu conseguia ver no decorrer, e aí no ano seguinte, quando eu ia fazer, aquelas anotações todas, elas já incorporavam um novo material, né? Então, assim, é o de encontrar primeiro, né? Ou na internet ou em qualquer outro lugar, ou anotações. A partir do que a gente encontrar, criar, né? Então, que essa criação pode ser ou do zero, ou daquele recurso. Adaptar, né? E aí vem a questão de corrigir, melhorar, complementar, lembrando sempre que, nesses casos, são de materiais que são permitidos a utilização ou de recursos educacionais abertos, né? Usar, que é a hora de colocar em prática, e compartilhar, né, que é disponibilizar para que comece novamente um novo ciclo de vida aí, e essa é bem a linha do REA. Né? Sobre o REA, tem muito material já disponível na rede, a gente acha na internet, e no site aberta.org, a gente também pode encontrar bastante material aí, tem como buscar aplicativos, livros, softwares, dos recursos educacionais abertos, tá? Aqui no pé da página, que é a dica aí para acessar aí o site do REA. A partir dessas definições que eu passei para vocês, a gente pode pensar aí em algumas questões, são questões algumas que eu já tinha escolhido no material sobre os direitos autorais, né, e outras eu adaptei aí do que o pessoal chegou a colocar lá no formulário. Primeira pergunta, tenho direito de autoria sobre aquilo que produzo durante o expediente, no exercício das minhas funções? Então, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de esclarecer que todas as perguntas e as respostas, elas estão baseadas na lei de direito autoral, né, e em um material que eu vou estar deixando para vocês na referenciação, tá? Então, são perguntas que são baseadas na legislação, certo? Lembrando aí que a Lei de Direito Autoral brasileira, ela é regida pela Lei 9.610 de 98. Então, por padrão, um empregado público, ele não tem direito de autor assegurado sobre suas produções realizadas durante o expediente de trabalho e que são alinhadas com as finalidades institucionais do empregador, né? No caso nosso, da administração pública. Então, direito autoral, de comercialização, de receber por aquilo, pela autoria daquilo que foi produzido, né? Porém, a gente não perde o direito moral, que é aquele direito que é intransferível, né? Então, de toda forma, o autor daquilo foi aquela pessoa, né? Sendo que ela cessa os direitos comerciais, nesse caso, ela não tem o direito comercial. Há tratamento diferente para a utilização dos conteúdos no ensino público. Todos os materiais disponíveis online são protegidos. Então, a grande maioria dos materiais que estão disponíveis na internet, eles são materiais protegidos, ou em livros, ou em qualquer outro tipo de mídia, né? Então, os materiais na internet, a gente vai considerar que a rede, ela possui o direito protegido e alguns concedem a licença para uso. Então, para que a gente consiga saber se aquele material é protegido ou não, a gente precisa verificar lá. De forma geral, todos protegidos. Aí a gente vai verificar na página. Lá embaixo, se vem lá geralmente vem 2 Cs, CC lá, do Creative Commons. Se ele é Creative Commons, a gente pode utilizar.
Dependendo, vem lá qual tipo de Creative Commons. Tem alguns que você pode utilizar, remixar, alterar, adaptar, você pode mexer em todo o material. Outros, às vezes, você pode só reproduzir, então, mas de toda forma, o Creative Commons já te dá uma abertura para utilizar, de toda forma, né? E, geralmente, no pé da página, quando são licenças Creative Commons, eles têm um link que coloca lá o que significa isso. Então, é Creative Commons e qual são as possibilidades no uso daqueles materiais para o usuário. Se não for Creative Commons, se não aparecer essa informação, a gente vai procurar no termo de uso e na política de privacidade e verificar se pode ser utilizado o conteúdo, se pode ser utilizado as imagens, se pode ser utilizado os dois. Tem alguns materiais que eles dão seção de conteúdo, mas não dão seção de imagem, porque a imagem tá no site, mas é de outra autoria. Então, tem que ficar atento com relação a isso também. E se o material também pode estar em domínio público, que é aquela questão que eu já falei com vocês. No Brasil, a gente também pode encontrar, né, um portal aí que chama Portal do Domínio Público, que a gente consegue encontrar imagens, livros, áudios, né, diversas coisas aí que já caíram em domínio público. É possível utilizar imagens com notícias divulgadas em jornal ou revistas? Então, essa é uma questão que a gente tem uma resposta na legislação, que é de 98, né, que as publicações jornalísticas, elas são protegidas por direito autoral, né, então, de novo, para utilizar, a gente precisa de autorização expressa do autor, né, mas há uma hipótese em que essa reprodução desse artigo, ela não constitui não constitui uma ofensa ao direito autoral, né? Lá no artigo 46, ele fala que você pode reproduzir, só que são materiais que aparecem na imprensa diária ou periódica, de notícia ou artigo informativo publicado com a menção do autor, né? Então, nesses casos, não há problema. Só que aí atualmente, a gente tem mais acesso a materiais virtuais. E aí não tem esse aprofundamento ainda nessa legislação, mas é algo que já vem sendo bastante discutido. E, assim, eu acredito que não há de demorar essa mudança com relação ao que vem aí também nos meios digitais. Então, sobre o que eu falei, olha, não há esclarecimento quanto à reprodução de notícias disponíveis online. Então, a gente fica com a dupla interpretação. Então, a sugestão é sempre, sugere o link lá, né, para buscar a fonte, olha, para saber mais, acesse tal lugar. É melhor do que, às vezes, a gente utilizar um material que é protegido e correr o risco de estar infringindo a lei de direitos autorais. Quarto, posso utilizar fotos, imagens, áudios, vídeos ou textos extraídos da internet? Então, primeiro eu quis falar de um contexto todo da educação pública, agora eu já estou pegando e vou afunilando para cada material. Então, não é possível, né, utilizar fotos, imagens, áudios, vídeos ou textos da internet. E isso já está previsto no artigo 29 da Lei de Direitos Autorais, na qual a gente precisa pedir autorização do autor para utilização, se esse material não estiver licenciado, autorizado para o uso, tá? Então, isso se implica em charge e tirinhas também, que é algo que é muito utilizado aí, que às vezes a gente busca muito na internet, e são materiais que também são protegidos, e o autor tem direito de concessão ou cessão ou não do mesmo. Posso citar a fonte de imagens, áudios, vídeos e conteúdos da internet? Então, assim, essa pergunta eu não posso utilizar, mas se eu citar a fonte? Mesmo se eu citar a fonte, né,
a gente... a citação da fonte, a gente vai estar respeitando o direito moral do autor que publicou a obra, tá? Porém, não adianta eu citar a fonte de um material que é protegido. Então, a gente precisa citar no material? Precisa. Mesmo que ele seja com uma licença Creative Commons ou que seja um material autorizado. Mas, se não for material autorizado, nem citando a fonte não adianta, tá? E lembrando aí no artigo 27, que é o que eu já tinha falado antes, os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis, tá? Então, pertence à pessoa que criou. Há recomendações para a utilização de vídeos ou áudios do YouTube. Então, muita gente às vezes acha que o que está no YouTube é para todo mundo e eu posso utilizar na hora que eu quiser e reproduzir novamente, e não é. Então, é importante ficar atento, né? Que mesmo que esteja na internet, no YouTube, né? Que a gente fala que já é, como se diz, de utilidade pública, isso não significa que o conteúdo esteja em domínio público, ou seja, precisa de respeitar os direitos do autor, conforme o artigo 29. Para utilizar, se não tiver liberação, a gente precisa pedir autorização. Porém, a gente tem umas dicas aí para isso, né? O material a gente pode utilizar como uma referência, dependendo do que a gente pode fazer a incorporação, né? Que referencia o YouTube do mesmo jeito, quando é incorporação, né, em páginas ou sites. Ou então, ao acessar o YouTube, tem um campo. Após a busca, vamos supor que eu pesquise lá, direitos autorais no YouTube. Após efetivar essa busca no YouTube, a gente tem um filtro, e a gente pode selecionar no filtro a licença Creative Commons. Eu vou fazer o possível que, ao final, se der tempo de fazer esse filtro com vocês. E também tem a opção no YouTube de utilizar a biblioteca de áudios livres. Então, são áudios limpos que podem ser reutilizados para fundos de vídeos, de apresentação, e que não vão infringir os direitos autorais, porque eles permitem a utilização. Então, na biblioteca de áudios livres do YouTube. Posso utilizar links para materiais disponíveis na internet? Então, conforme eu já havia falado anteriormente, linkar, né, é uma prática legal, é uma prática lícita, é uma prática que pode ser realizada. Então, às vezes eu não consigo, tem um material interessante que eu queria colocar lá no meu trabalho, mas é protegido. Se ele é protegido, mas eu posso linkar, então vamos colocar um link que a gente vai para outra página. Olha, consulte isso acesse esse link. Então, favorece para que você não infrinja o direito autoral, mas que você reproduza o conteúdo que você achou interessante sem infringir os direitos autorais. Que tipos de materiais os docentes podem usar no decurso das aulas? Então, na Lei de Direitos Autorais, né, a gente tem aí lá no artigo 46, vem parcialmente nele falando que não constitui a ofensa aos direitos autorais. A representação teatral e execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso o intuito de lucros. Então, em alguns casos pode ser utilizado, mas bem nesse sentido, representação teatral, execução musical, para fins exclusivamente didáticos e sem intuito de lucro, né? E nesses casos aí, ele abre uma brecha, né? Então, assim, a gente pode utilizar, e mesmo se a gente for analisar que dentro de sala de aula tem muito material que a gente pode estar utilizando sem ter esse problema de infringir aos direitos autorais. E na legislação ela não cita
o ensino, se ele é presencial ou online. Então, às vezes, há uma brecha para essa questão quando é de fim exclusivamente didático. 9. Quais as precauções devo tomar com minha imagem e as imagens das pessoas ao meu redor? Então, a pessoa fotografada, ela tem o direito sobre a imagem, né? A visualização do corpo, do rosto, e a partir do momento que ela concede autorização para a sua imagem, ela pode ser usada pelo fotógrafo, e aí o fotógrafo tem o direito autoral sobre a obra, sobre a representação fotográfica e audiovisual daquela pessoa, certo? Então, quando a gente cede o direito para ser fotografado ou filmado, a gente está cedendo o direito ao fotógrafo daquela imagem. Só uma observação, e a gente tem aí, e é fácil também de encontrar com o pessoal do NTE, a gente tem um termo de consentimento para uso de imagem, direito de imagem e voz, né? Então, é sempre importante, quando precisar de utilizar, fazer a solicitação desse termo, se não tiver em posse dele, para que quando tiver a necessidade de utilizar, seja utilizado, fotografado, respeitando todos os direitos aí, né? E não tenha problema de depois ocorrer, de ter alguma questão processual com relação à reprodução de imagem de alguém. 10. Como referenciar os materiais autorizados que utilizo? Então, não há um único modelo a seguir, né? Então, é importante que a gente inclua as informações que permitam quem vai ler, que ela consiga identificar de onde que aquilo veio, né? Então, a sugestão ou seguir a BNT, né? Ou então colocar o título da obra, a autoria e a fonte. Incluir o local original da obra, ou, se não, onde você encontrou. Por que eu estou falando isso? Hoje em dia, tem muita gente que usa aquele aplicativo Pinterest, e ele é um repositório. Então, muitas vezes a gente acha imagens legais na internet, alguma informação legal, e já coloca lá, salva no PIN, né? Tem muita gente que às vezes tem ele no aplicativo no celular, fica mais fácil de localizar quando a gente vai criando um banco da gente, do Pinterest. E aí, esses materiais, eles vêm de diversos locais. E muitas vezes a gente busca na internet, tá lá no Pinterest. Aí você pega, a pessoa vai lá e referencia com o Pinterest. Só que aquele material, o lugar oficial de onde ele veio não era dali. Então, é muito importante referenciar a fonte correta. Outra questão que a gente vê muito, os buscadores, por exemplo, Google, Bing, entre outros. Tem gente que coloca referenciação, Google Imagem. O Google Imagem não é uma fonte de referenciação. O Google Imagens é um buscador. Então, buscou na Google, clica na imagem, olha de onde que a imagem veio, olha se aquela imagem pode ser utilizada ou não para referenciar. E aí, referencia da onde você tirou, e não, assim, da onde você buscou. Posso fazer uso de qualquer mapa disponível na internet, na internet? Então, assim como as tirinhas, a charge, áudio, vídeo e por aí vai, os mapas também podem ou não ser permitidos para a utilização. E aí tudo vai depender do que vem lá na página ou abaixo da imagem lá sobre a utilização. Então, uma dica que eu dou para vocês é utilizar mapas de páginas livres, utilizar os mapas do Google Earth. Lá nesse mapa do Google Earth, tem várias opções de mapa que a pessoa pode buscar. Pode consultar as atribuições, esse material depois eu vou compartilhar com o pessoal para eles disponibilizar para vocês. Nesse link aí a gente consegue identificar quais são as atribuições que eu preciso dar quando eu utilizar mapas de lá. Uma outra sugestão que eu gosto muito de compartilhar com o pessoal
não é só os mapas, mas os diversos materiais que a gente tem disponível na Enciclopédia Britânica. Os materiais que estão lá, eles, nos termos de uso, né, e na política de privacidade, ele já vem falando ali que pode ser utilizado para fins educacionais, então, assim, e é um material super bacana, é um material que tem muita coisa, bem completo, né, então dá para usar muita coisa para fins educacionais. Sempre atentar lá o que vem na sugestão do termo de uso da página, só para citar corretamente e fazer as devidas atribuições corretamente. Posso utilizar as imagens que estão nas redes sociais? As redes sociais, mesma coisa de qualquer outra coisa que está na internet. As imagens disponíveis em redes sociais também dependem de autorização para uso. E eu coloquei até uma informação que saiu no Canal Tech. Em 21 de setembro, foi veiculada uma reportagem falando que o Facebook e o Instagram eles já vão ter ferramentas para rastrear imagens protegidas. A princípio, né, e geralmente isso é sempre feito, às vezes, com o piloto, né, isso vai ser trabalhado com os parceiros. Então, assim, com empresas maiores e que tem parceria lá com Facebook, Instagram, né, porém, isso futuramente pode impactar em uso em outras pessoas que também estejam utilizando isso aí. E é interessante porque há uns dias atrás, antes de estar produzindo esse material, eu já tinha feito uma busca para mim confirmar a informação. E nas políticas de uso e termo de privacidade do Facebook já vem constando isso, né? Que é de propriedade do autor, né? Aquela imagem. Sobre essa notícia do Canal Tech. Helena, achei que era o meu. Caroline, parece que ela ficou um pouquinho... que ela perdeu conexão. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa para poder colocar para a Caroline, vocês podem colocar, tá? A gente repassa aqui as perguntas para ela, seja no chat, ou então vocês podem levantar a mãozinha aí que a gente passa, tá? Não deixem de registrar o nome de vocês, a gente estava com 30 pessoas, agora nós estamos com 46 no chat aí para a gente poder confirmar a presença de vocês. Quem achou que for prejudicado e quiser assistir no período da tarde, pode mandar um e-mail para a gente, um MTE pedagógico, que a gente vai avaliar a questão de participação de vocês. Hoje a internet aqui está... A internet está bombando aqui, a Caroline caiu. Gessiane, o que você falou, Gessiane? Pode abrir seu microfone, Gessiane. Olá, bom dia, pessoal. Várias dúvidas vão surgindo à medida que a gente vai assistindo, porque a gente tem usado, né, várias imagens, várias fontes de texto, e as nossas publicações, enquanto sala de aula, um tanto quanto tranquilo, mas agora a gente expõe no Facebook, né, expõe outras ferramentas de divulgação para os alunos. Então, a gente meio que se sente até um criminoso, desrespeitando alguns direitos alheios sobre suas produções. Então, assim, realmente é uma renovação de conhecimentos nesse sentido, né, para a gente ter mais cuidado com as nossas produções. Aí vem as clássicas dúvidas que eu tenho desde o início do REAMP, uma que é em relação à elaboração dos PETs, e especialmente o PET 1, né, que eu não sei, mas, assim, no meu contexto, a gente se assustou bastante quando ele veio sem fontes, né, tanto de texto quanto de imagens, nenhuma referência, e aí veio a dúvida sobre, né, direitos, de onde que aquele conteúdo tinha sido retirado, que a gente estava sem informações, e aí depois os próximos PETs vieram com referências, né, mas aí a gente vai vendo que algumas informações, nem com a citação de links, né, não teria esse direito, né, de reprodução, exceto, como a gente viu no caso do uso em âmbitos educacionais sem fins lucrativos. Aí, assim, minhas perguntas são mais específicas a esses exemplos para esclarecimentos no nosso contexto, né,
como que a gente analisaria esses casos, esses dois que eu citei do PET, né, do PET1 especificamente, e a outra coisa seria em relação, por exemplo, já que o que eu produzo no meu horário de serviço, eu não é um direito, não é algo de autoria minha, né, mas é do Estado, em casos de eu, como pessoa, desrespeitar o direito de algum autor, quem que seria julgado, por exemplo, né, por esse desrespeito? O Estado, quem eu represento, ou eu como pessoa que estou desrespeitando? Então, essas são dúvidas que vão surgindo por a gente já utilizar, né, imagens, textos, nós individualmente, o Estado, né, que foi expresso na produção dos PETs, então essas dúvidas vão surgindo. É só para expor aqui, eu não sei se os colegas compartilham das mesmas. Não, concordo assim, totalmente com tudo que você falou, né? A questão eu acredito que enquanto o material dos PETs já vem do próprio Estado, ele já está referendado com material pedagógico sem fins lucrativos que a gente pode estar usando, né? Então, assim, isso facilita bastante. A fala dela também com relação à produção do servidor no horário de serviço, isso aí também foi bastante esclarecedor. Agora, outras dúvidas que você colocou aí, eu não consigo te responder. Eu acho assim, gente, esse momento que nós colocamos aqui para poder estar conversando com alguém lá da cidade administrativa, mesmo diante das dificuldades que nós estamos tendo aí hoje de conectividade, caiu, né, o servidor da Google no início. No meio da apresentação da Caroline também, meu servidor caiu aqui, tive que reiniciar na minha máquina. Agora caiu lá em Belo Horizonte, mas não perca a oportunidade, gente, vocês que estão aí, as 47 pessoas que estão aí, de colocar essas dúvidas, não, e perguntar mesmo, porque isso envolve a nossa questão de trabalho, né? Nós aprendemos muitas coisas aí que foram interessantes na questão de produção de material, né? Seja pelo celular, seja pelo computador, a Tatiana, a Mônica, esse pessoal aí, o próprio Arthur com a metodologia ativa, mas não fiquem com dúvida, não. Ah, Caroline, joia, obrigado. Fica à vontade. Caroline. Oi. Nós tivemos uma dúvida aqui da Geiciane. Você vai preferir responder no finalzinho? Vai seguir com a sua apresentação? Eu não vi que horas que caiu. Oi. Oi, pode... Não, Caroline, olha só, pode voltar essa apresentação que a gente dá uma olhadinha aqui. Surgiu uma dúvida da Gessiane, né? Você não é criminosa não, Gessiane, pode ficar tranquila. Você quer responder no finalzinho, seguir com a sua apresentação? O que você deseja, Caroline? Seu áudio está fechado, Caroline. Eu respondo as dúvidas no finalzinho e se sobrar um tempo eu... Gente, o que está acontecendo com a internet hoje? Tá doido? É difícil, tá? Vou dizer. Bom, então vamos lá. Não, e eu deixei o notebook, deixei o computador, deixei aqui tudo no jeito que eu falei assim, gente, se alguma coisa cair... E aí, na hora que eu fui entrar, que foi aquela hora que deu problema, né? Eu tinha acabado de atualizar o navegador e vi que estava dando problema. Mas então vamos voltar aí. Posso utilizar imagens que estão nas redes sociais? Então, assim, às vezes a gente acha que está na rede social, pode ser utilizado. Então, não é porque está na rede social que a gente pode utilizar. As imagens que estão nas redes sociais também dependem de autorização para o uso. E aí eu até cheguei a colocar aí para vocês uma notícia do canal Tech, né, que foi divulgado em 21 de setembro, que o Facebook e o Instagram, ele já tem aí um mecanismo, né, para identificar aí, rastrear essas imagens que estão no Facebook e Instagram e que são de empresas parceiras e às vezes estão sendo reutilizadas, né? A princípio, essa ferramenta é só para empresas parceiras, mas aí a gente tem que ficar atento, porque pode ser um piloto, né? Então, futuramente pode vir a ser utilizado com demais usuários, né?
E aí, às vezes, por exemplo, eu criei lá uma página minha, com a minha imagem, tá? Às vezes alguém pegou aquela imagem, mudou um batom, uma sobrancelha ou a cor do olho, e utilizou da mesma imagem para fazer uma outra página, né? Então, assim, até isso eles vão conseguir identificar. Então, como sugestão, depois deem uma olhada aí, né, no canal Tech, tá? Eu coloquei aí o link aí para busca, né? Depois, se tiver interesse, tem aí também o link para saber um pouquinho mais sobre essa questão. 12. Quais são as punições ao infringir os direitos autorais? Então, assim, eu vi muita gente perguntando, né? Eu posso ser punido? Então, há punições. Né? Então, assim, aí a gente já vai lá para o artigo 184 do Código Penal. Não é minha área de direito, né? Mas isso nas buscas que eu fiz sobre a questão de direitos autorais aí. Então, assim, além da pessoa pode acontecer de retirar a obra de circulação, né? Quem viola os direitos autorais aí pode ter que pagar indenização, ser multado e até mesmo ser preso. Se eu não me engano, aconteceu há pouco tempo, não lembro se era com Roberto Carlos, que alguém tinha publicado e não tinha autorização. Então, assim, às vezes rodou aquele tanto de material impresso, de livros, e investiu e não pôde ser publicado, né? A autobiografia dele, aí alguém até comentou. E aí, o que acontece, né? Por conta, às vezes, de ter feito um contato prévio, né? Ter conversado, às vezes já publicou, e aí não é só publicar, né? Então, a gente precisa de uma autorização aí. Nesse caso, autorização para uso de uma informação pessoal, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque nem mesmo as ilustrações do Google Imagens, porque tem gente que acha que tá na Google. Não é tá na Google. Tá no YouTube. Então, assim, mas alguém gastou tempo e conhecimento para criar aquilo ali, né? Então, o autor, ele tem o direito sobre aquilo que ele criou. Próximo. Então, falei assim, sobre a questão da proteção, sobre o que é recursos educacionais abertos, sobre domínio público, Creative Commons, só que assim, e na prática? Onde eu posso encontrar os materiais, né? Então, assim, existem diversos bancos, né, de imagens livres, e eu falo assim, para uso educacional, para uso não comercial, para uso comercial. Então, assim, existem diversos bancos, né? E a dica é buscar no Google, lá no Google mesmo, fazer o filtro em ferramentas e selecionar direitos de uso, selecionar a opção Creative Commons. Vai aparecer um monte de imagem que pode ser utilizado. Aí a sugestão, quando aparecer aquele monte de imagem, clicar na imagem para saber de onde que ela veio. Por quê? Na hora de referenciar, eu não vou referenciar o Google Imagens. Eu vou referenciar a página na onde essa imagem está. A página correta da imagem, tá? Então, assim, após esse processo aí, você pode fazer a busca. Fez a busca lá sei lá, direitos autorais. Clicou em imagem, vai aparecer um monte de imagem. Vai em ferramenta, direitos de uso, seleciona Creative Commons, que é tranquilo. Antigamente tinha, se eu não me engano, nível para reutilização, mas esse termo mudou, tá? Só um segundo, quero lá fechar meu microfone aqui. Tá. Próximo. Então, além dessas que eu utilizei com vocês, em algumas imagens, vocês vão ver que algumas eu não coloquei a referência, por quê? Algumas veio própria do Slides Carnival, né? Veio da onde eu baixei o slide. Então, as que estão sem referência são as que veio junto já com essa estrutura de slide. As demais todas estão referenciadas. Então, assim, além dessas duas sugestões que estão aí,
que é o Unsplash, e o Flickr, tem as que eu referenciei no decorrer do material, que é o Pixabay, que é assim, um dos que eu mais gosto, que é magnífico. Tem o Grátis PNG, o Clion PNG. Às vezes o pessoal gosta muito de usar PNG, que é aquelas imagens que não tem o fundo, né? Só tem o recorte, né? E aí, para os PNGs, a sugestão é, no Pixabay, eu sei que a gente consegue selecionar e a imagem já vem com PNG. Agora, no Flickr, você precisa baixar a imagem para ela vir sem aquele fundo quadriculado. Porque se a pessoa copiar, a imagem fica com aquele fundo todo quadriculado e aí não tem jeito de estar utilizando. Não fica legal, não. Tá? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, Caroline, estamos te ouvindo. Tá, joia. No Flickr, gente, que está aí como sugestão, tem que ficar muito atento, porque o Flickr, ele, além de ter imagens grátis, ele é um banco, como se fosse um catálogo, para, às vezes, a pessoa... eu sou um fotógrafo e vendo imagens, né? Então, ou então eu quero deixar em algum local e não quero que as imagens que eu deixo ali possam ser reutilizadas, precisa de estar atento lá no Flickr se está escrito todos os direitos reservados. Se estiver escrito todos os direitos reservados, não use. Tá? Para utilizar, vai lá, alguns direitos reservados. E aí falam quais são, né? Mas para o que a gente utiliza, que às vezes é mais colocar aquela imagem, a gente não vai adaptar, não vai mexer muito mesmo na imagem que está lá. Aí, olha lá se tá alguns direitos reservados, tá? Então, no Flickr tem, mas tem que ficar atento aí nas que aparecem lá. Por exemplo, no Pixabay, o banco é de imagem livre. Porém, na parte de cima ali, ele faz uma propaganda. Então, é uma entrada para uma propaganda que é o do, se eu não me engano, estoque de imagem, que é uma página que vende as imagens. E aí, é algo que só ficar muito atento. Quando essas de estoque e de bancos pagos, excluindo do Flickr, porque o Flickr não vem com a marquinha d'água, ela não vem só com a marca d'água no pé de página. Ela vem com a marca d'água na imagem. Às vezes a pessoa utiliza aquela imagem, a imagem está toda lá com vazadinho lá, estoque no fundo dela. Às vezes está pouco perceptível, né? Assim, mas dá para perceber, não é imperceptível. E aí, ficar atento, porque essas imagens, elas não podem ser utilizadas, são imagens pagas, então, para utilizar, tem que pagar para o uso, né? Então, o Flickr tem livre, mas tem pagas também, ficar atento a isso. Músicas e trilhas, tem o Jamedo, né, e tem o Freesound, né, eles podem ser utilizados, tá? E aí, além desses, a gente tem lá a biblioteca de áudios livres no YouTube, que é fácil de localizar, fácil de baixar, é fácil de resolver também, tá? E aí, lembrar que lá no YouTube, esses a gente sempre olhar lá se é biblioteca lá de áudios livres, tá? E diversos, né? Então, vocês podem encontrar música, áudio, foto, vídeo e tudo. Wikipédia. Geralmente, o Wikipédia, a pessoa cede os direitos para aquilo que ela... O Wiki, né? Na verdade, há um tempo atrás, eu vou dizer que quando eu fiz minha primeira especialização, a gente falava muito que o que era o Wiki era algo sugerido para não utilizar. Só que hoje em dia... já tem uma frente que já pensa diferente, porque muita coisa que está lá já é coisas que estão, mas que passam por uma curadoria. Então, não está lá criada a várias mãos, né? E hoje em dia passa por uma curadoria, tem referenciação dos materiais que estão lá, que a gente vê ao final lá das páginas, né, do Wikipédia ali. E geralmente a pessoa cede os direitos para que a licença seja Creative Commons. Então, assim, sugestão, não achou? Busca no Wikipédia, tem muita coisa lá e a gente acha muita coisa, né? E hoje em dia já
é mais tranquilo de se utilizar, mas sempre ficar atento às questões que estão escritas, à ortografia, que às vezes ainda não está assim, com um padrão bacana, e fazer a busca em outras fontes para ver se aquilo tá ok mesmo. Se tiver ok, mas está no Wikipedia, a gente utiliza, né? E é bacana tá utilizando lá. Tem o Relia, que é esse que eu coloquei aí, até tem esse REA também, que tem muito link, material que é do Relia e tudo que é lá do Educação Aberta aqui no Brasil. Tudo material que criei, isso alguém questionou, está no Drive institucional, mas sou servidor contratado. Como poderei acessar os materiais que criei após o término do contrato? Então, assim, a sugestão, né, nesses casos, o acesso ao e-mail institucional, ele não vai encerrar de imediato, né? Então, se eu não me engano, o prazo são 30 dias. Isso a gente pode depois aprofundar com o pessoal, com os meninos do NTE, mas que assim, não é tanto a minha área, né, que essa área é mais da infraestrutura e tudo, mas tem um tempo, então não é de imediato. Então, o ideal é ou eu fazer um backup, ou eu compartilhar com o meu e-mail pessoal e fazer uma cópia desse material lá, tá? Nesses casos, tá? Mas, de toda forma, a criação e a sugestão deixe no e-mail institucional. E mesmo você, às vezes, não tendo acesso, o seu contrato, às vezes, você termina o contrato e encerra. Então, na época que eu lecionava, eu era uma servidora contratada. E o e-mail, você vai ficar um tempo sem acessar, mas você vai acessar ele novamente, ainda vai ter aquele material. Eu não me lembro agora quanto tempo, que mesmo você não tendo acesso, tem um prazo para aquele material, para extinguir ele dali, né? Então, assim, não é só não ter o acesso. Você pode não ter o acesso e o material continuar lá, mas depois ainda tem o prazo para que tire esse material dali. Então, se é uma pessoa que tem um contrato intermitente, né? Então, ainda vai ter o material disponível ali. Mas a sugestão crie uma cópia do material e compartilha com seu e-mail pessoal ou faça um backup e deixe no e-mail pessoal. Mas, de modo geral, é sempre importante, né? Criar no e-mail institucional, porque é para uma questão institucional, e o e-mail institucional da gente, o drive institucional da gente, o limite dele, né, a gente não tem, assim, e se você for fazendo um Gmail, dependendo, daqui a pouco você vai ter que, ou vai criar outro Gmail, ou vai ter que comprar espaço, né, e aí não é isso que a gente quer, né, assim, de maneira geral, são essas as dicas. Eu deixei essa questão para o final, que ela é uma questão mais específica e que não tem tanta relação com a questão do direito autoral. Eu vou tentar entrar aqui pelo computador aqui também, e aí vou fechar o áudio do celular, vamos ver se... Ok. Deixa eu fechar o áudio. Bom. Então, assim, de maneira geral é isso. Deixa eu fechar esse som aqui. Pronto. De maneira geral é isso. Eu vou... Algumas dúvidas, as que eu souber, né, e que eu puder responder, eu já vou responder de imediato. As que eu não tiver um conhecimento mais específico para poder responder, eu vou deixar registrado, porque aí eu posso estar também respondendo posteriormente, tá? E se sobrar um tempinho aí, eu ainda mostro para vocês aonde faz essas buscas aí. Arlen, quais são os questionamentos? Ô, Caroline, a Geiciane apresentou uns questionamentos interessantes. Geiciane, você pode abrir seu microfone e fazer o questionamento para ela na voz, por favor?
informações, né? Muitas vezes a gente erra, peca por falta de conhecimento, né? Então, hoje eu me senti assim, porque eu reconheci várias práticas minhas que, do ponto de vista legal, elas não são corretas. Eu até comentei aqui com brincadeira que eu me senti um pouco criminosa. Mas, assim, saiu do âmbito do pequeno crime cometido em sala de aula, em que a gente reproduz aquele material, né, que alcança só fisicamente alguns alunos, computador impresso, e passou para exposição nas redes sociais, Facebook, Instagram, outras ferramentas que eu tinha aprendido. E aí eu fiquei um pouco na dúvida em relação, né, mesmo com direitos educacionais, até que ponto a gente pode usar, né, esses materiais, já que a gente está, né, ainda mais depois de tantos cursos maravilhosos da INTE, a gente está usando muito mais plataformas, né, de expor o trabalho que a gente tem produzido. E aí, nesse contexto, vem a minha outra dúvida. Quando eu firo os direitos autorais de alguém, reproduzindo, por exemplo, algo com copyright, e eu sofrer, por exemplo, né, algum processo por ferir esses direitos, já que eu não tenho direito sobre essa produção em horário de expediente, quem que seria o responsável nesse caso? Eu ou o Estado, que é quem eu represento e a quem pertence as minhas produções nesse momento? Então, esse é um dos questionamentos. O outro, eu gostaria que você esclarecesse algumas dúvidas que surgiram com a produção dos PETs, né, especialmente o PET 1, quando ele chegou, algumas pessoas se assustaram por ele não vir com referências, né, não veio com links, não veio com livros, nada citado. Eu lembro que na época, eu fui até procurar um e-mail, foi em maio, eu enviei esse questionamento porque os alunos também perguntaram, né? E aí foi explicado, né, que foram utilizados textos e imagens disponíveis na internet dentro das regras de direitos autorais, só que fica aquela dúvida, né, não tinha referência, tinham vários sites lá citados sem mencionar, então, assim, será que essas referências estão em outro lugar? Só para esclarecer mesmo, né, porque foi uma coisa que ficou, vai ficar para a história e eles podem continuar e talvez você esclareça para nós agora de uma vez, caso ainda restam dúvidas sobre a legalidade, né, das informações usadas, das fotos usadas no PET 1 especial e nos outros que trouxeram referências, mas que não sei se foi usado com copyright e se essa questão do uso no ambiente educacional já justificaria. Tá, então, esses são alguns questionamentos, né, que vão surgindo, né, que estão nos perseguindo desde o início do REAMP e que peço ajuda para você com esclarecimentos a respeito. Obrigada. Por nada, bom dia, Geiciane, né? Então, vou responder a segunda primeiro, que eu tenho mais autonomia sobre isso, e a primeira eu vou responder de uma maneira mais mais genérica, né, assim, mas eu acho que é algo que a gente pode estar pesquisando, estar aprofundando sobre isso. No caso do segundo questionamento sobre o PET volume 1, né, ele realmente o material ele estava sem referência, e após, acho que muito da questão da novidade, dos alinhamentos feitos no início do processo e tudo, mas ele teve um adendo, um anexo. E esse PET 1 tem a publicação lá no Estúdio em Casa. Eu não sei sobre o aplicativo, porque eu não tenho acesso ao aplicativo. Mas esse material, ele teve anexo com as referências de todos os materiais utilizados. E aí a gente, é bom ficar atento, porque muitos materiais ali que tem referenciação, teve um direito também e autorização para utilização. Então, assim, tem um anexo dele
com a referenciação de tudo que foi utilizado. Sobre a primeira pergunta, né, da questão, uma questão de cessão, né? Eu cesso os direitos para não comercialização. Mas quem produziu, né? E aí tem aquele autor do produto, quem criou o produto. Porque se a gente perde uma gerência sobre isso, né? De fiscalizar. Quem fez, eu consigo saber da sessão, porque aquilo foi feito durante um turno de trabalho, né? Mas eu continuo sendo autor daquilo. Então, eu estou cedendo por não comercialização. Então, ser um material distribuído livremente, né? E é uma questão também que eu não coloquei, que eu gosto de buscar também muito material lá. Arlen. Oi, Caroline, seu áudio falhou para mim aqui. Terminou a resposta? Sim, o final aí vocês escutaram? Ô, Caroline, uma outra dúvida que surgiu aqui a respeito da utilização de músicas, né, principalmente ali pelo conservatório. Tem alguns casos, né, que o conservatório usa, né, do material aí pedagógico, os meninos fazem as gravações das músicas, né, e eles divulgam esse material no Facebook, né. Então, a primeira questão, quando o aluno ele é menor de idade, tem aquela questão, né, do termo de autorização do uso de imagem, que já estão vacinados, todos já estão fazendo, né. Mas e aí, com relação a essa música para uma prática pedagógica, né, enquanto se posta para poder divulgar, né, o trabalho daquele estudante, aquele iniciante na área da música, isso é permitido? O que você falaria sobre isso? É uma pergunta que surgiu aqui. Então, inicialmente, a sugestão sempre de utilizar, né, de obras que são permitidas a utilização, né, as músicas livres, né, outra questão tentar atender aí ao que vem lá no artigo 49, se eu não me engano, né, que eu citei aí para vocês, que no decurso das aulas é permitido. A questão é que não há ainda, por ser uma legislação de 98, não há ainda um aprofundamento sobre, por exemplo, a publicação disso na rede. Então, assim, tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque se for um material que ele é protegido, mas que pode ser usado no decurso da aula, é uma questão. Agora, eu pegar esse material protegido e disponibilizar ele na rede, aí pode acontecer de ter algum tipo de problema. Então, assim, nesses casos, eu sugiro que quando for disponibilizar na rede, tudo, olhar essa questão do material, se é uma música que pode ser reutilizada, né? A gente vê na rede tem um monte de gente que grava no YouTube música de outras pessoas, nunca deu nada, assim. Pode acontecer de não dar nada, mas pode acontecer de ter problema. Então, assim, é importante ter muito cuidado com relação a isso. Ok. Gessiane, a sua segunda pergunta aqui, com relação aos vídeos do YouTube, né, com o e-mail institucional, ficaram indisponíveis quando o contrato da pessoa acaba. Então, Gessiane, o que aconteceu foi o seguinte, nesse ano de 2020, né, logo no início do ano, nós do MTE, nós fomos surpreendidos, né, pela suspensão das contas institucionais dos servidores que estavam em processo de designação, né, servidores contratados. Nós até mandamos um e-mail lá para poder pedir, né, para que fosse prorrogado
esse prazo, para que o servidor tenha um tempo, né, para ele poder fazer esse backup. Porque a suspensão, assim, até pegou a gente de surpresa, ela gerou um certo transtorno, né, para todos, né, aqueles que estavam tentando pegar o contrato novamente, que ficaram impedidos, né, de acessar. Com relação ao YouTube, hoje esse ano, também a conta do YouTube, ela está linkada, né, à nossa conta institucional. Eu acredito que o vídeo não vai ficar bloqueado, mas que você não vai ter condições de estar acessando ali os dados, como a quantidade, aqueles gráficos, né, de acesso, ou estar incluindo novos vídeos na sua conta institucional, né, da secretaria. Você teria que estar utilizando, né, a questão de uma conta particular, né, para esse fim. Igual a Gisele falou, é uma tentativa que nós estamos fazendo com a Secretaria de Educação, a Caroline falou, né, que nós estamos fazendo essa tentativa, né, de estar mandando um e-mail para a pessoa, né, para o servidor, estabelecendo um prazo. Olha, daqui a tantos dias seu e-mail vai ser suspenso, a não ser que você renove seu contrato com a Secretaria de Educação. Tá? Mas, assim, então, eu acredito que os vídeos ficam visíveis sim, porque a sua conta ela não é cancelada, ela é suspensa para o seu acesso, que aí a gente depende, né, nesse caso, enquanto a sua conta é suspensa porque você não tem a designação, logo quando você pega a designação de novo em outra escola estadual, os diretores, né, eles já foram orientados a comunicar o NTE, olha só o procedimento, hein? O gestor da escola, assim que você pega a designação, ele comunica ao NTE, o NTE faz o pedido através do FlexPenel na Secretaria de Educação, e aí tem um prazo deles lá para poder reativar a conta, né? Então, ou seja, você não perde aquilo que está lá, fica só impedida de estar acessando a sua conta, tá ok, Gessiane? Joia. Mas aí tem aquela coisa, nós estamos tentando trabalhar com a secretaria e já ver esse comunicado, né, antes da suspensão. E aí, gente, servidor, né, a gente tem que estar tendo aquela rotina de acesso às nossas contas, né, para poder tá mantendo ela ativa. Gente, mais alguma dúvida que vocês queiram fazer para a Gessiane, ou ela pode partir, de repente, para mostrar alguma coisa prática para a gente, que ela falou durante a apresentação dela? Caroline, Alguém quer levantar a mão? Oi, Eliana. Tem mais um questionamento aqui da Geisiane. Eu vou falar aqui, tá, Geisiane? No caso de livros didáticos que vêm com copyright, é legal escanear as fotos, usar colocando a fonte? Caroline? Você ouviu? Seu áudio está falhando para mim. Oi, repete para mim, por gentileza. Sim. No caso de livros didáticos que vêm com copyright, é legal escanear as fotos e usar colocando a fonte? Eu posso fazer isso? Então, quando ele é copyright, aí não é sugerido você, no livro tal, se o aluno tiver de posse desse livro, sugerir dele buscar no próprio material. Agora, fotografar e citar a fonte, se for copyright, não é legal. Acontece de ser feito, acontece, mas legalmente é errado, tá? A não ser que seja permitido. Por exemplo, a gente tem aí alguns materiais do REAMP mesmo, do PET e tudo, que está sendo utilizado, mas foi com autorização do autor para que esse material fosse utilizado para aquele fim, naqueles casos, tá? Aí, se tiver copyright, é bom evitar. Se for feito, tá errado. Então, Caroline, quando é copyright, eu não posso escanear, eu não posso copiar, não posso fotografar, certo? Copyright não pode nada. Mas eu posso fazer uma referência ao texto, segundo o autor tal, né? Sim, Só... é sugerido.
referenciar ou linkar, a sugestão é mais fazer a referência do autor, ou linkar nesses casos, tá? Copiar na íntegra também não pode, senão é plágio, né? Sim, isso. Eliana, Sim. vamos lá, só para poder complementar aí mais a pergunta, olha só o que o Availton falou. Nossa, não pode nem uma correção? E no caso de uma correção de atividade? Bom, se a gente for seguir ao pé da letra a legislação, se for copyright, não. Né? Ao pé da letra. É porque o que a gente vê na cabeça da gente, e que tem muitos, está sendo muito discutido, para fins educacionais. Só que o que a gente vê na legislação para fins educacionais, e a gente pode olhar lá no artigo 49 da Lei de Direitos Autorais, ela só fala de apresentações teatrais e música no decurso das aulas, mas não fala de outras questões. E aí a gente fica... Ainda tem muito essa discussão, eu acho que é algo que ainda precisa ser mudado, né? Mas ainda não foi. É uma legislação antiga, né? De 98, então, assim, acho que ainda a gente precisa muito avançar com relação a isso. A princípio, nem para correção, né? Ok, Caroline. A Adriana Lopes está fazendo a pergunta aqui o seguinte. O professor deve pedir autorização aos pais quando for publicar fotos de a turma de alunos nas redes sociais? A publicação, ela precisa de autorização, né? Qualquer publicação de áudio ou imagem, todas elas precisam de ter autorização em qualquer local que for publicada. Ok. Ô, Adriana, só para poder complementar um pouquinho, nós temos casos de escolas da rede, né, escolas estaduais, exemplo até da Padre Antônio Correia, aqui de Visconde do Rio Branco, que no ato de matrícula, de rematrícula do estudante, a próprio grupo gestor já tem já um padrão do termo de utilização de uso de imagem por parte dos estudantes, que deve ser assinado pelos pais, né, claro, caso o pai permita, e todos os alunos já estão já com esse termo, então aí facilita que eles divulgam, né, os materiais dele, principalmente no Facebook, tá ok? Ô, Caroline, estamos aqui a pergunta do Ricardo Luiz Bicalho. Ele está falando aqui o seguinte: se possível, mostrar o passo a passo a pesquisa dos direitos autorais nas imagens, livros, vídeos ou música. Acho que seria interessante. Ele pediu para que você estivesse apresentando, tem como? Eu vou até abrir aqui o navegador. Estou com o celular aqui aberto. Se falhar, vocês me dão um toque aí. Já separei uma busca de imagens ali para estar mostrando também. Acho que na Um minuto só. na tela tem hora que tá dando uma lentidão aqui, mas enfim. Gente, tá uma benção. É só falar que eu vou compartilhar a tela que começa a dar erro, tá? Mas eu vou tentar de novo. Eu saí e tô entrando novamente, porque aí eu acho que é importante fazer pelo navegador. De qualquer forma, se pelo navegador não der, eu vou... Se pelo navegador não der, eu faço aqui pelo próprio telefone mesmo. E à tarde eu vou fazer por outro computador para ver se o problema é a máquina. Ai, ai, ai. Um minuto só.
ativando aqui, eu já vou estar mostrando, tá? Eu também, assim. Pronto, vamos ver se vai dar certo. Vou compartilhar aqui a tela do YouTube, eu já deixei aqui. Tá picando um pouco, mas estão te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá? Já fiz a busca aqui, biblioteca de áudio. Então, olha lá, estúdio.youtube.com, tá? E compartilhar aqui. Meu Deus. Ô, Caroline, se você quiser, pode mandar o link aqui no chat para a gente poder apresentar para você. Seu áudio está falhando, Caroline. Estão me ouvindo? Tá dando um erro no compartilhamento de tela aqui. Eu até estou tentando, mas está Então, Caroline, vendo a mensagem de erro de compartilhamento de tela. Pode copiar o link e mandar aqui para mim no chat que eu apresento para você. Sim. Estou encaminhando. Estou encaminhando. Eu encaminhei aí o estúdio de áudios do YouTube. Nele, o primeiro link, o primeiro banco aí é de músicas gratuitas. Nele, o primeiro gratuitas. O Caroline, o meu não carregou.
Arlen, ele não tá abrindo? Não está abrindo, tá dando um erro. Igual a mensagem que o Availton falou. Ops, alguma coisa deu errado. Eu tô achando que, na verdade, não é um problema. Nesse caso, não é um problema meu, não. Acho que deve ser um problema da instabilidade mesmo. Olha só o início dele, se ele abre aí. O YouTube deu um problema hoje. Ele até abriu aqui, então. Esse estúdio aí, acho que vai ser mais fácil a gente ir fazendo quando tiver compartilhado desse jeito, porque aqui realmente não tá dando. Ele tem aí uma aba de músicas gratuitas. Tá vendo que deu uma tela de erro? Não tá abrindo, tá não. dando erro. Que Entendeu? pena. E no meu também, quando eu tento abrir o seu estúdio, ele abre o estúdio do Pedagógico, que é onde que a gente posta os nossos vídeos das capacitações. Certo. Aqui Tá o vendo? meu tá abrindo, mas o pessoal acho que depois pode tentar. Nesse estúdio, ele aparece para a gente algumas músicas gratuitas, né? Um banco que a gente tem no YouTube aí de músicas gratuitas e que podem ser utilizadas, né? Com as devidas atribuições. O Arlen, aproveitar que você está no YouTube. Deu erro, pode ser que seja um dos problemas que está acontecendo, mas geralmente o estúdio ele abre aí para música gratuita, tranquilo. Agora eu estou tentando aqui novamente, já está dando, não está abrindo. Mas enfim, funciona, tá? Esse estúdio aí de bibliotecas livres. Aproveitando que você está no YouTube, busca para mim aí nesse pesquisar direitos autorais. Direitos autorais? Só direitos autorais, né? Autorais, Agora vai em filtro. Filtro. Isso. Deixa eu olhar características. Filtro, tipo. Em características. Creative Commons. Então, esses materiais que apareceram aí, clica só nesse, pode ser nesse primeiro mesmo, só para o pessoal ver. Abaixo do vídeo, lá em Saber Direito, onde que está a descrição do vídeo? Embaixo na descrição, mais abaixo aí. Isso. Mostrar mais. Mostrar mais aí na descrição. Olha a licença que aparece lá. Licença de atribuição Creative Commons. Ou seja, a reutilização, ela é permitida. Então, é assim que a gente faz a busca dos materiais livres. Agora, o que acontece é que, às vezes, a pessoa vai num vídeo, não gostou, e a partir dele vai pegando outros, aí não serve, tá? Tem que fazer a busca direto, tá? E a partir da busca direta, verificar abaixo do vídeo, quando fizer esse filtro do Creative Commons, você encontra essa observação, tá? Uma outra, no Google, agora no Google, na Google normal, assim, no navegador mesmo da Google. Por favor. Pesquisa, pode ser direitos autorais mesmo. Vai lá em cima e filtra só a imagem.
Agora, por gentileza, vai em ferramentas, que é o último. E seleciona a opção direitos de uso. Isso. Licença Creative Commons. Pronto. Aí apareceu várias imagens aí que tem relação com o que eu procurei, que é de licença Creative Commons. Então, aí a pessoa pode entrar na imagem, pode ver que tem muita imagem aí do Pixabay, que é um que a gente utiliza demais. Tem do próprio Wikimedia, né? Esse Despose Fotos, é bom ficar atento, porque ali tem muita imagem paga também. Então, às vezes, pode ser uma ou outra que é livre, tá? É só entrar e ficar atento. Esse Wikimedia, né? Que é um braço do Wikipédia também, que pode ser aí utilizado, tá? Busca para mim, por gentileza, áudios livres do YouTube, só para ver se entrando pelo navegador vai, porque pelo link que eu estou te mandando tá dando erro, mas pelo navegador acredito que vai, é que tá dando. Aí vão onde? Em vídeo? Não, normal, pode ser lá em cima mesmo, no navegador, na busca do navegador. Pode, áudios livres do YouTube, isso. Pode ser esse primeiro aí, Library. Ah lá, músicas gratuitas. Então, tem uma seleção aí de músicas gratuitas que podem ser utilizadas. Tem música, tem efeito sonoro, tem como a pessoa fazer o filtro pelo tipo de gênero que ela quer, o clima, artista. Então, assim, é bem legal aí para estar sendo utilizado esse material aí. Um outro... imagem Flickr, um navegador mesmo. Imagem Flickr? Sim? Flickr com CK. Flickr. Isso. Aquela sugestão que está embaixo, a primeira sugestão. Aí. Vamos ver aqui. Aí pode clicar em um desses bancos de imagem aí. E ó, tem a sugestão do FreePic, que também é bem legal, tem muita imagem bacana no FreePic. Tá? Aí no Flickr, pode clicar em qualquer imagem dessas que aparece aí, essa tábua aí com carne. A gente só tá vendo em foto agora carne, de boi principalmente. Olha embaixo dela, no canto direito aí, olha, alguns direitos reservados. Então, geralmente, se a pessoa quiser, pode clicar lá, ela pode utilizar essa imagem para alguns fins, né? E ali vem a explicação, olha. Atribuição não comercial. Então, vem falando, olha, o que você pode fazer, você é livre para compartilhar, adaptar, pode até remixar, editar a imagem, fazer alguma coisa nesse sentido, né? E ela serve para uso não comercial. Ou seja, nesse caso, o Creative Commons dela é para uso não comercial. Tem alguns casos que até para uso comercial pode. Né? Então, no Flickr, é só ficar atento nesse campinho aí. Tem lugares que fala que são todos os direitos reservados aí, não pode. Uma outra questão que vocês podem olhar aí direto. Aí os termos de uso e política de privacidade, vocês podem achar em qualquer outra página da internet. Essas páginas, geralmente, já vêm, cada imagem é uma referência diferente, né? Mas em outras páginas, entra para mim no Brasil Escola, por gentileza. E? O segundo. Esse. Lá embaixo, no final da página. Política de privacidade. Olha se tem termos de uso aí. Se tiver termos de uso, beleza. Se não tiver, é política de privacidade.
Então, no termo de uso, deixa eu ver, dá um Ctrl F e pesquisa para mim educacional. Sério. Sério? Educacional? É. É. Copiar. Sério. Sério? Olha lá embaixo se tem termos de uso. Termos de uso. Clica em termos de uso, por gentileza. Ok, termos de uso. Faz a busca para mim, educacionais. Não, também não deu, não. Não? Olha, mas já achou aí, ó, no item 2 aí. Eu faço a busca para não ter que ler. Para Item não ter que 2. ler tudo. Mas no item 2, é Tá. o termo de concessão, fornecimento de conteúdo de modo gratuito. Aí vem falando, olha, para que serve, olha. Através da internet, você pode usar para pesquisas e estudos, para realização de trabalhos escolares do nível fundamental, médio e universitário, trabalhos de conclusão de curso, dissertação e tese, bem como outros equivalentes. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o material que está no Brasil Escola pode ser utilizado para esses fins que estão ali no termo de uso. Por que eu pedi para olhar tanto no termo de uso quanto política de privacidade? Tem páginas que que não tem o termo de uso. E aí tem essas informações na política de privacidade. Outros têm os dois, e aí no termo de uso você acha. Eu posso ler o material inteiro, o texto inteiro? Posso. Mas, igual, por exemplo, no meu caso, eu geralmente já ia direto no local, porque eu estava verificando um monte de material e eu precisava de saber se esse material podia ser utilizado. Então, dava um Ctrl F e buscava as palavras-chave, né, do que eu estou pesquisando. Se não achar pela palavra-chave, aí é importante mesmo fazer uma leitura em todo o material. Então, assim, essas são algumas dicas, né, então, de buscar no Google fazendo o devido filtro, buscar no Flickr e ficar atento o que está lá, se está com todos os direitos reservados ou algum. Buscar no YouTube também com licença Creative Commons e buscar as imagens e áudios livres lá no YouTube. Bom, eu acho que são esses os exemplos que eu fiquei de passar para vocês e espero ter esclarecido algumas dúvidas aí sobre a questão de... Caroline, ficou só uma dúvida aqui para trás, do Raul Candian. Tem uma dúvida. Participei de uma capacitação do G Suite quando lecionei em uma instituição particular. O instrutor desenvolveu uma prática onde ele disse que tudo que é utilizado pelo G Suite, as imagens, vídeos e outros são permitidos. Existe algum acordo entre a Google e instituições que permite isso ou não? Depois da capacitação de hoje, estou preocupada agora. Então, eu posso até estar verificando, mas não é de meu conhecimento. Na verdade, eu sou eu fiz o curso da Google, né? Eu sou uma educadora level 1, né, da Google, e nessa formação que eu fiz, até então eu não vi falando nada sobre isso, e a gente tem muito cuidado com relação a isso, né, porque por ser um curso do educador da Google, geralmente eu acredito que eles abordariam esse tema. Mas isso eu posso estar procurando para estar aprofundando, e aí se a gente tiver essa informação, a gente pode estar repassando para vocês e tá fazendo um repasse, tá? Mas não é de meu conhecimento, na verdade, eu fiz o level 1, tenho o level 2, né, são formações que, inclusive, professores podem fazer. No meu caso, eu quis fazer o curso o curso ele é livre, tá, de acesso, e no meu caso, eu quis fazer a prova de certificação também. Então, assim, no primeiro nível não falou, e eu acredito que no segundo também não tenha nada a respeito disso não, tá? Mas a gente pode verificar.
Bom, eu acho que era isso, Caroline. Gente, tem mais alguma pergunta? Alguém quer levantar a mão para fazer alguma pergunta para Caroline? Tá tudo tranquilo? Estão me ouvindo, gente? Eu tô que nem doido aqui com 2 Eu acho que microfones. sim. Internet suas aí tá melhor que a minha. Porque aqui foi difícil, gente. Ai. Não, hoje foi dureza. Então, respondendo aí algumas pessoas, né, gente? Nós estamos gravando isso aqui. Espero que esteja gravando mesmo, que a Google hoje não está nada confiável, né? E assim que a gente receber, a gente faz aquele processo, né, de estar postando o vídeo lá no site da Superintendência e depois nós vamos postar também na nossa página do Facebook, tá? Se alguém tiver aí alguma dúvida, pode levantar a mão, pode abrir aí no chat aí que a gente faz a pergunta para aquele online, tá? Gessiane, você tá longe também, né, Gessiane? Gessiane tá lá no Nordeste. Ah, joia. Gente, então é isso, Caroline. Queria te agradecer a paciência, falar assim que nós também ficamos apertados aqui com esse negócio do Google, né? Apertou isso aqui, coração apertado, tá? Mas, Eliana, vai cancelar, não vai cancelar? Mas ainda bem que deu certo. Nós tínhamos mais ou menos 116 pessoas para poder estar acompanhando a capacitação agora no período da manhã, deu 44, então muitas pessoas não conseguiram participar. Já estão me pedindo aqui para poder estar vendo à tarde, né? Eu vou ver aqui como é que vai estar a condição da tarde para a gente poder estar liberando também. Quero agradecer a paciência de todos aí, né? E a dedicação de vocês, porque no início não deu, mas depois retornaram e conseguiram, tá? Eliana, você quer falar alguma coisa? Vamos falar, Caroline. Caroline, obrigada, viu, por estar aqui com a gente, falando desse tema tão importante, que a gente estava em dúvida, né, Arley? Durante nossas capacitações, o pessoal veio questionando a gente, fazendo questionamento, como que usa o áudio, o YouTube, os vídeos, as imagens. Por isso que a gente resolveu falar sobre esse tema. Obrigada por vir aqui esclarecer as dúvidas para a gente. Obrigada, pessoal, por participar. Qualquer dúvida que vocês tiverem a partir de agora, pode enviar e-mail para o NTE. E aí, obrigada por Ô, Caroline, joia. Ô, Caroline, o pessoal está pedindo a apresentação. Ah, sim, eu já compartilhei com vocês a apresentação, então não tem problema estar disponibilizando, não. Eu acredito que seria mais interessante disponibilizar depois que a gente fizer o período da tarde, né? E Então, aí, joia, gente, olha só. compartilha com o Nós pessoal. vamos seguir, então, tá? Na apresentação da tarde, a Caroline também vai usar o mesmo Google Apresentações que ela fez com vocês. E aí, na hora que eu for postar o vídeo no YouTube, lá, eu vou colocar no campo de descrição dele o link aberto para que vocês possam estar acessando, tá? Ou posteriormente eu posso estar mandando um e-mail para vocês também, para todos que foram inscritos, né? Com o link para vocês poderem ter acesso ao material que ela apresentou para vocês, tá ok, Caroline? Beleza. Eu gostaria de agradecer a todos, né? Gostaria de agradecer o convite, a todos pela paciência. E se surgir, né, outras dúvidas, encaminha para o pessoal, que a gente tem o maior prazer de estar respondendo e esclarecendo as dúvidas, né, que a gente tem aí, que a gente tiver de conhecimento, que não tiver, a gente busca e tenta aprofundar um pouquinho mais. Agradeço. Já, Caroline, a gente que agradece e nós te aguardamos novamente às 2 da tarde aqui com outra turma, tá ok? Tá bom, e aí eu já vou aproveitar a dinâmica para a gente fazer, vocês apresentam e eu fico aqui com o áudio e o vídeo aberto para ver se a gente consegue não cair tanto. Parece que funcionou melhor, né, Caroline? Funcionou melhor. Joia. Um bom dia a todos, uma boa semana para todos. E às 2 horas estaremos novamente aqui, né? E vamos lá, gente. A questão aí do isolamento social aí que está sendo importante. Nossa região que também está bastante severa a questão de Covid, viu, Caroline? Se cuidar agora, né, gente? Agora, principalmente final de ano, né, que a gente quer encontrar a família, vamos nos cuidar para conseguir encontrar com a família as mesmas pessoas no ano que vem, porque esse ano eu acho que é melhor a gente ficar mais restrito ainda. Quietinho. Gente, um forte abraço a todos e bom dia para todos. Abraço, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.